Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Foi no cenário psicoterapêutico que pela primeira vez comecei a ver auras de novo, conscientemente como adulta. Tratava-se de um cenário em que não somente me permitiam observar as pessoas com atenção, mas também me animavam a fazê-lo. Nas minhas longas horas de prática, observei a dinâmica de muita gente, o que constituía um verdadeiro privilégio, uma vez que a ética social normal estabelece limites muito claros para esse comportamento. Tenho a certeza de que todos vocês já passaram pela experiência de interessar-se por determinado estranho num ônibus ou numa lanchonete, quando depois de uma curta observação, a pessoa lhes surpreende o olhar e faz-lhe saber, com uma expressão nada equívoca, que é melhor vocês pararem de olhar. Agora, em primeiro lugar, como foi que a pessoa ficou sabendo que vocês estavam olhando? Ela os sentiu através do campo de energia. Em segundo lugar, por que foi que ela os intimou a pararem de fitá-la? Porque as pessoas ficam muito nervosas quando são observadas. Poucos dentre nós desejamos que a nossa dinâmica pessoal seja conhecida dos outros. Quase todos nos envergonhamos do que poderá ser visto se outro ser humano olhar para nós com atenção. Todos temos problemas, todos tentamos esconder pelo menos alguns deles. Nesta sessão, discutirei o modo com que nossas experiências particulares, incluindo os nossos problemas, se manifestam na aura. Relacionarei tudo isso com a psicoterapia corporal e a estrutura do caráter, tal como o define a bioenergética. Primeiro que tudo, porém, comecemos na base da psicoterapia com o desenvolvimento da infância. Já se levou a efeito grande número de estudos sobre o crescimento e o desenvolvimento humanos. Erik Erikson é famoso pelo seu trabalho de descrever as fases de crescimento e desenvolvimento relacionadas com a idade. As diversas fases passaram a ser parte da nossa linguagem de todos os dias, como, por exemplo, a fase oral, a adolescência, a pubescência e assim por diante. Nenhum desses estudos faz menção da aura, pois ela não é conhecida pela maioria das pessoas no campo da psicologia. Entretanto, quando observada, a aura fornece um sem número de informações sobre a constituição psicológica da pessoa e sobre o seu processo de crescimento pessoal. O que quer que se desenvolva na aura, em qualquer fase do crescimento, está diretamente relacionado com o desenvolvimento psicológico nessa fase. Com efeito, observado do ponto de vista áurico, esse desenvolvimento pode ser encarado como consequência natural do que acontece nos campos áuricos. Consideremos a maneira com que o nosso campo de energia costuma desenvolver-se no período que medeia entre o nascimento e a morte. Para versar sobre a extensão da experiência humana desde o nascimento até a morte e além da morte, valer-me-ei dos recursos que me fornecem tanto a tradição psicológica quanto a tradição metafísica. Se a metafísica os perturba, façam-me a fineza de tomá-la por metáfora. A encarnação. O processo da encarnação dura todo o espaço de uma vida. Não é coisa que ocorre no nascimento e depois se acaba. Para descrevê-la, precisamos empregar termos metafísicos.
A encarnação é o movimento orgânico da alma em que suas vibrações ou aspectos mais altos e mais finos são continuamente irradiados para baixo, através dos corpos áuricos mais finos até os corpos áuricos mais densos, e dali, finalmente, até o corpo físico. Em seu crescimento pela vida afora, essas sucessivas energias são utilizadas pelo indivíduo. Cada uma das fases principais da vida corresponde a vibrações novas e mais elevadas e à ativação de chakras diferentes. Em cada fase, nova energia e nova consciência ficam à disposição da personalidade para a sua expansão. Cada fase apresenta novas áreas de experiência e saber. A essa luz, a vida está cheia de descobertas e desafios emocionantes para a alma. O processo de encarnação é dirigido pelo eu superior. Esse padrão de vida é mantido na 7ª camada da aura, o nível quetérico padrão, um padrão dinâmico que muda constantemente à medida que o indivíduo faz opções de livre arbítrio no processo de viver e crescer. À medida que ocorre o crescimento, o indivíduo abre sua capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibrações, energias e consciência que lhe atravessam os veículos, os corpos áuricos e os chakras. De Sartre, ele se aproveita de realidades cada vez maiores, à proporção que progride no caminho da vida. Assim como cada indivíduo progride, assim progride também realidades mais elevadas do que a anterior, de tal sorte que toda a humanidade se move em seu plano evolutivo no rumo de vibrações mais altas e de realidades dilatadas. O princípio de progressão da raça humana é mencionado em muitos textos religiosos, como a Cabala, o Bhagavad Gita, os Upanishads e outros. O processo de encarnação antes da concepção foi descrito pela Sra. Blavatsky e, mais recentemente, por Alice Bailey, Phoebe Bendit e Eva Pierrakos. De acordo com Pierrakos, a alma em vias de encarnar-se encontra-se com os guias espirituais a fim de planejar a vida que haverá de seguir. Nesse encontro, a alma e os guias ponderam sobre as tarefas que lhe incumbe realizar para o seu crescimento, no karma que precisa enfrentar e com o qual lhe é mister lidar, e nos sistemas de crenças negativas que lhe cumpre esclarecer por meio da experiência. O trabalho da vida geralmente é mencionado com a tarefa da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode precisar desenvolver o espírito de liderança. Ao entrar na vida física, ver-se-á em situações em que a liderança é uma questão-chave. As circunstâncias para cada pessoa serão inteiramente diferentes, mas todas se concentram na liderança. Uma pessoa pode nascer numa família em que a liderança é tradição, como uma longa linha de respeitáveis presidentes de companhias ou de líderes políticos, ao passo que outra pessoa nascerá numa família em que a liderança não existe e na qual os líderes são vistos como autoridades negativas que devem ser postas abaixo ou contra as quais se faz necessária uma rebelião. A tarefa da pessoa consiste em aprender a aceitar essa questão de forma equilibrada e confortável. Segundo Eva Pierrakos, a dose de aconselhamento que uma alma recebe dos guias na determinação das futuras circunstâncias de vida depende da sua maturidade. Escolhem-se os pais que proporcionarão a necessária experiência ambiental e física. Tais escolhas determinam a mistura de energias que formarão, finalmente, o veículo físico em que a alma se encarnará para realizar sua tarefa. Tais energias, muito precisas, fornecem à alma o equipamento necessário ao cumprimento da sua tarefa. A alma aceita o encargo não só de uma tarefa pessoal de aprendizagem pessoal, como a liderança, mas também uma tarefa mundial,
que implica uma dádiva para o mundo. O esquema é tão singular que, ao cumprir a tarefa pessoal, a pessoa se prepara para cumprir a mundial. A tarefa pessoal liberta a alma, soltando energias que, então, são usadas na tarefa mundial. No exemplo supramencionado sobre liderança, o indivíduo precisará aprender essa qualidade ou habilidade antes de assumir o papel de liderança no campo de trabalho que tiver escolhido. Ele pode sentir-se intimidado pela extensa linha de antepassados que foram líderes brilhantes, ou sua reação a essa herança será de inspiração para prosseguir com a própria liderança. Cada caso é diferente e muito pessoal, conforme a singularidade da alma que aqui veio aprender. O plano de vida contém muitas realidades prováveis que permite amplas escolhas de livre arbítrio. Entrelaçada nessa contextura de vida está a ação de causa e efeito. Criamos nossa própria realidade. A criação, que emerge de muitas partes diferentes do nosso ser, nem sempre é fácil de compreender a partir de um simples nível de causa e efeito, embora muito da nossa experiência possa ser entendido por esse aspecto. Você cria literalmente o que deseja. O que deseja está contido na consciência, no inconsciente, no superconsciente e na consciência coletiva. Forças criativas que se misturam para criar experiência em muitos níveis do nosso ser à medida que progredimos pela vida afora. O que se denomina karma, no meu entender, é a lei de causa e efeito a longo prazo, e também de muitos níveis diferentes do nosso ser. Assim, criamos a partir da fonte pessoal e da fonte grupal, e, naturalmente, há grupos menores dentro de grupos maiores, todos emprestando sua contribuição à grande contextura de experiência da vida criativa. Desse ponto de vista, é fácil olhar para a riqueza da vida com o assombro de uma criança. Após o planejamento, a alma entra num processo de perder aos poucos a consciência do mundo do espírito. Por ocasião da concepção, forma-se um elo energético entre a alma e o ovo fertilizado. Nesse momento também se forma um útero etérico que protege a alma entrante de quaisquer outras influências que não sejam as maternas. À proporção que o corpo cresce dentro da mãe, a alma, aos poucos, principia a sentir o seu arrastamento e, devagarinho, liga-se conscientemente ao corpo. A certa altura, de repente, a alma dá tento dessa conexão, e um vigoroso lampejo de energia consciente desce ao corpo em formação. A alma, então, volta a perder a consciência e redesperta a pouco e pouco no físico. O vigoroso lampejo de consciência corresponde ao tempo dos primeiros movimentos do feto. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.